a gente começa a desvendar esses sinais, que para a gente também é muito importante que a gente saiba. Porque não existe uma linha cronológica como houve lá em Daniel, mostrando o que foi. Pode ficar falando. Lá em Daniel, mostrando quando as coisas se sucederiam dentro daquela linha cronológica. O que existe agora são eventos, mas não existe uma marca de tempo para que a gente possa saber e se situar como foi na primeira volta de Jesus. E aí, por isso é necessário que a gente fique atento aos sinais, né, Jaelson? Para que a gente possa saber quando se aproxima essa volta de Jesus. Então, aqui a gente parou nesse slide aqui que fala sobre quando Jesus começa a falar, quando esses sinais começariam. Então, você pode explicar para a gente aí, Jaelson, quando aqueles sinais que Jesus falou do sol, do escurecimento do sol, da queda das estrelas, do terremoto, começariam, é para a gente saber quando poderíamos nos situar nessa situação. Ok. Quando nós lemos sobre esses sinais no grande conflito, nós percebemos que ali no começo do finalzinho do século XVIII, começo do século XIX, esses sinais que Cristo mencionou em Mateus 24, eles aconteceram, né? Nós temos, por exemplo, o terremoto de Lisboa, ali em 1700 e alguma coisa. 1755. 1755, exatamente. Estava só com dúvida aqui com relação à data. E foi impactante o terremoto de Lisboa. E é interessante a narrativa que eles... Enquanto você está falando, eu vou colocar aqui no slide da parte do terremoto, então, tá bom? Ok. Então, nós vimos ali um dos sinais marcantes citados por Cristo lá no capítulo 24 de Mateus. Uhum. E nós temos outros eventos, como, por exemplo, a queda das estrelas, que aconteceu nos Estados Unidos, e ficou marcante aquele acontecimento como um dos sinais da volta de Cristo. E tivemos também o escurecimento do sol. Uhum. Alguns historiadores afirmam que tão densas eram as trevas que não dava para enxergar um palmo à frente do nariz. É. E o que mais impressiona é que assim, esses eventos que aconteceram, eles não aconteceram simplesmente por acontecer. Aconteceram com base numa predição feita por Cristo há quase 2000 anos atrás, e que, uma vez que esses acontecimentos viessem a acontecer nos tempos modernos, eles estariam confirmando o que ele havia dito aos seus discípulos no livro de Mateus, né? São eventos que predizem aí o começo da sua volta, né? O início da sua volta. Exato. Interessante. Sabe o que eu achei interessante nessa parte dos sinais da volta de Cristo? Uma coisa que eu não sabia e eu passei a saber. Tem uma parte que fala que na profecia fala mesmo assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Está nesse slide aqui, ó. Nessa parte aqui fala o seguinte. Que ele deveria abreviar, se ele não abreviasse, né? Muitas pessoas não suportariam aquela perseguição. Eu pensava que esse abreviamento era agora para o tempo do fim. E eu descobri que esse abreviamento Cristo fez na época da perseguição. Entendeu? Senão ele não encontraria fim. E como foi esse abreviamento? Nós sabemos que a profecia era para ser de 1260 dias, não era verdade? De perseguição, não era? Concorda? E 1260 dias que era são 1260 convertidos anos. em 1260 anos. De perseguição. Agora... Pode falar, estou ouvindo.
Agora, você percebe que o que tornou possível abreviar esse tempo foi exatamente a Reforma Protestante, iniciada ali no começo do século XVI, e isso enfraqueceu muito o poderio da Igreja, e esse movimento de reforma ele possibilitou uma pausa Oi, Ney. Bom dia. na Oi, dona Cláudia, intensidade bom da dia. perseguição. Exato. E também, segundo alguns historiadores e até mesmo no... O texto bíblico diz... Tá falando aí ainda? Tu tá falando aí ainda, Celso? Não, eu estava comentando aqui sobre um detalhe do texto, é que diz que se esses dias não fossem abreviados, Esse aí. o povo de Deus não escaparia, não sobreviveria. As perseguições daquela época. Exatamente. Porque a máquina de perseguir, o Tribunal da Inquisição, funcionou de forma muito eficiente com relação ao combate e o enfrentamento do que eles chamavam de heresia, né? Então, aqueles que discordavam das ideologias de Roma, eram perseguidos, quando pegos, eram julgados e condenados à morte. E o crime era o crime de se manterem fiéis à palavra de Deus, em discordância com as doutrinas não bíblicas de Roma. E esse tribunal funcionou de forma muito eficiente. A igreja ela matou milhares de cristãos. Há pesquisas que mostram que a Inquisição ela matou tanto quanto as duas primeiras guerras mundiais, né? Exato. Nesse sentido, nós temos o abreviamento do tempo por meio da ação da Reforma Protestante. Tratados foram... Exato, isso que eu vi. Esses tratados, como esse mesmo da Imperatriz, né? Imperatriz Maria Teresa, embora Maria Teresa, ela era católica e ela apoiava o catolicismo e ela odiava os judeus e os protestantes. Mas, como naquela época já estava surgindo um estilo de reinado republicano, embora ainda não era republicano, mas ela ouvia muitos conselheiros, ela, ouvindo os seus súditos que falaram que ela não deveria perseguir os protestantes, nem os judeus, nem expulsar, etc. e tal. E aqui diz que em 1752 até 1776 foi feito um decreto por Maria Teresa, onde ela tinha uma pequena proteção para os protestantes, né? E também para os judeus daquela época. É um tipo de uma pequena lei de tolerância. E mais tarde também veio os atos de tolerância de 1773 a 1776. Isso fez com que também aquele período de perseguição fosse um pouco aliviado. E no que aliviou esse período de perseguição, o protestantismo conseguiu crescer e se desenvolver também. Porque enquanto eles foram aliviados, eles puderam propagar, crescer, se expandir, foram para a Suíça, foram para outras regiões, conseguiram crescer e se desenvolverem mais. E isso ajudou. E aí, por que eu estou falando sobre isso? Porque eu pensava que essa parte da Bíblia que falava sobre isso era uma coisa para o futuro, que Deus ia fazer isso no futuro e ia abreviar. Mas ele já abreviou, ele trouxe os sinais, aí é onde entra. O terremoto ele começa a acontecer em 1755, antes de terminar os 1.260 dias de perseguição. Por quê? Porque foi abreviado nesse sentido. Entendeu? Os acontecimentos... Fala, Breno. E é interessante também que você notar, né, que o sexto selo fala desses sinais, né? Isso. Fala dos terremotos, da queda. Mas o quinto selo foi o quê? Foi o islamismo, que foi uma coisa que enfraqueceu muito a igreja. E que ajudou os protestantes também na época. Sim. E além disso também, você já tem, muito antes do final desse tempo,
os Estados Unidos já fomentando o protestantismo ali, o protestantismo já ganhando muita força ali praticamente desde a fundação da América. Então, mesmo antes do fim dos 1260 dias, a América ali já gozava dessa liberdade. Já tinha começado, os americanos, né, o povo de Deus já tinham conseguido zarpar no navio Mayflower para a região dos Estados Unidos, né? E já estava começando a formar uma nação protestante ali. E cá na Europa, alguns tratados já estavam aliviando essa questão da perseguição do povo de Deus até surgir a Revolução Francesa, que finalmente põe fim a essa perseguição, né? Na época da Revolução Francesa, põe fim a essa perseguição, em 1798. Então, o que a gente vê com isso? Deus, ele tinha profetizado que todas essas coisas aconteceriam dentro desse espaço de tempo. Mas a própria Bíblia relata que se ele não tivesse abreviado essa situação dessa perseguição, provavelmente talvez não encontraríamos nem cristãos naquela época, porque a coisa foi muito sinistra, né? Houve uma perseguição muito ferrenha contra o povo de Deus. Então, o que a gente pode ver com isso? Essa abreviação também antecipou a volta de Jesus? Ou isso não tem nada a ver, Joel? Ou Ney? Quem pode explicar isso para a gente? Essa antecipação dos acontecimentos que Jesus falou que seriam sinais da sua volta, vai abreviar o tempo da volta de Jesus? Ou isso não tem nada a ver? Eu vou deixar bom dia a todos, feliz sábado. Vou deixar que Joel faça a participação, depois eu faço minha colação. Primeiros mestres. Não tem mestre aqui não. Fala aí. Quer falar, Raquel? E Joelson, esses acontecimentos que eles aconteceram antes do tempo, vão abreviar a volta de Jesus ou isso não tem nada a ver? Quanto ao abreviamento desse período profético de 1260 dias ou 1260 anos, ele tem importância histórica e não escatológica. Ou seja, a abreviação, a irmã White disse que esse período foi abreviado em quase um quarto de século, né? Isso mesmo. Isso dá 18 anos aproximadamente. Uhum. Então, os 1260 anos, a perseguição dos 1260 anos, que esse é o contexto da profecia, a igreja apóstata, a igreja que se afastou de Cristo, ela perseguiria os verdadeiros fiéis durante um período de 1260 anos, conhecido aí como um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou 3 anos e meio. É o mesmo período. Então, quando Cristo cita que se esses dias não fossem abreviados, o seu povo não escaparia, é exatamente esse momento aí de quase um quarto de século de antecipação, que dá aí 18 anos, mais ou menos. Então, essa abreviação ela está relacionada com a realidade histórica. Ela não tem impacto escatológico. Entretanto, nós temos uma outra afirmação na profecia, agora no espírito de profecia, no livro Grande Conflito, por exemplo, é dito que quanto aos últimos acontecimentos nesse período de Laodiceia, que é o momento que nós estamos vivendo desde ali a primeira metade do século XVIII, século XIX, melhor dizendo, a partir de 1844, nós entramos ali no período de Laodiceia, né? E falando dos acontecimentos desse período, que é o nosso período, a irmã White afirma que os últimos acontecimentos serão rápidos. Então, nós temos, a exemplo de antecipação do tempo, essa abreviação de quase um quarto de século do período de 1260 anos, que foram antecipados aí. Mais ou menos de 18 a 20 anos, né? Foram antecipados. 18 anos, foram 18 anos aproximadamente. Sobre os últimos acontecimentos, ela diz também que os últimos acontecimentos serão rápidos. Se no passado
a abreviação foi 18 anos, quanto tempo nós estaremos indo rumo à antecipação dos dias finais, nós não sabemos. Mas, assim como aconteceu no passado, nós temos informações de que os nossos dias terá também antecipação de tempo. Amém, né? Amém. Que bom. Agora vamos falar um pouquinho sobre esse... Você quer falar, Ney? Sim, sim. Vê só, a minha pensamento seria também que, assim como Deus abreviou o tempo passado, ele há de abreviar agora, até porque a metodologia de Satanás não muda e não mudará. Pelo contrário, se intensificará, principalmente no final dos tempos. Jesus há de intervir, que seria para todos nós um fardo muito grande, e aí sim ele entraria com o processo de abreviação também agora nos dias. Se assim não for, muitos de nós não suportaríamos a volta de Jesus Cristo. Então eu creio tão ciente que, assim como ele entrou com o processo de abreviação no passado, ele entrará também abreviando os nossos tempos, porque muita coisa onde acontecer e a gente nem sabe ao certo se nós já estamos vivendo esse período de abreviação do tempo, né? A gente mais ou menos uma dedução por conta dos sinais que a própria palavra nos traz, né? Mas eu creio tão somente que nós iremos passar por esse processo agora no final dos tempos também. Exato. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o grande terremoto de 1755. Oi. Só antes eu gostaria de enfatizar aqui que nessa profecia de Mateus 24 fala de 3 tempos diferentes, né? Fala da própria destruição de Jerusalém no ano 70, exato. Fala dos 1.260 anos de perseguição e fala do período pós, né? Então, exatamente, exatamente. É como se Cristo estivesse fazendo um breve resumo dos acontecimentos finais, né? É como se estivesse fazendo esse breve resumo. Agora vamos para falar um pouquinho sobre esse terremoto de 1755. Para isso, nós vamos fazer um paralelo entre Apocalipse capítulo 6, que fala sobre a abertura do 6º selo, Mateus 24 e Lucas 21, porque eles estão muito interligados, não é verdade, Joelson? Estão muito interligados. Mas o que me fascinou na história desse grande terremoto é que eu estava pesquisando sobre esse grande terremoto na internet. Vocês acreditam que até hoje não existe uma boa explicação para esse grande terremoto? Entendeu? E esse terremoto, ele combina com Apocalipse 20, com Lucas 21, porque o Lucas 21 ele fala de um tipo maremoto. E já em Apocalipse fala de terremoto. Eles eram o mesmo, entendeu? Porque em Lisboa houve um terremoto e depois veio o maremoto. No dia seguinte veio o maremoto, muito grande. E a extensão que teve esse terremoto foi muito grande. Atingiu várias partes da Europa, da África e até aqui na América do Sul e na América do Norte nós sentimos um pouco dos efeitos desse maremoto que aconteceu em Lisboa. Eu estava vendo aqui que foi no dia 1º de novembro, que lá era comemorado o Dia de Todos os Santos, né? E estava todo mundo dentro da igreja no domingo, na igreja católica, uma igreja muito conceituada e tal, todo mundo orando lá. E esse terremoto foi tão grande, que diz os historiadores que a igreja veio abaixo matando todo mundo. A terra abriu, engoliu igrejas e devastou tudo. E quando as pessoas mal tinham acabado de sair de todo aquele terremoto, de toda aquela catástrofe que tinha acontecido, o mar começou a se recolher para dentro, né? E muitas pessoas foram para a beira do porto, sem entender o que estava acontecendo. Aí, de repente, vem aquele tsunami muito grande, entendeu? E acabou de devastar o resto e foi expandindo-se para todas as outras regiões, né? Até pela Groenlândia também foi, atingiu parte de outras terras. Então, ele ficou na história como o maior terremoto que já aconteceu. A escala de epicentro dele foi entre 8, 9 a 10 de epicentro na escala de terremoto, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa bem catastrófica, bem grande mesmo, né?
Então, ele ficou conhecido como o terremoto de Apocalipse, capítulo 6. Você tem mais alguma coisa para falar aí, Joel, sobre esse terremoto? Joelso, Ney. Então, fala um pouquinho para a gente agora depois do terremoto, aconteceu mais, veio em seguida, o terremoto foi em 1755, né? Depois do terremoto, 25 anos depois desse acontecimento do terremoto, começaram a se acontecer também o que estava previsto lá em Mateus 24, sobre o escurecimento do sol e da lua. Então, vamos pedir, quem quer falar sobre isso aí? Joelso, Breno, Raquel, Ney, sobre o escurecimento do sol. Fala, Joelso. Kézia. Kézia, eu não estou lhe vendo aqui, não. Eu não estou lhe vendo aqui no quadrinho. Bota seu rosto. Ah, sim. Mas aí sumiu outro. Pronto. Ah, agora dá para ver todo mundo, né? Todo mundo está vendo todo mundo aí? Tô. É que você está com a tela aí com coisa. Então fala aí, Joelson, um pouquinho sobre o escurecimento do sol. 19 de maio. 19 de maio. Olha, esse escurecimento do sol é um evento interessante porque é dito que o dia estava claro e, de repente, como que por um fenômeno, o dia simplesmente começa a escurecer e as pessoas começaram a fechar suas casas, a acender os candeeiros e as lamparinas. O comércio, os comerciantes baixaram as portas das suas casas, dos seus comércios. Os animais começaram a se recolherem para dormir. E foi algo estranho, inusitado para quem presenciou aquela situação. Mas havia um grupo de pessoas que, diante desse evento, não ficaram surpresas, porque sabia que o que estava acontecendo tratava-se de uma profecia que estava sendo cumprida. E é interessante notar também que a referência para identificar esses eventos como sendo cumprimentos proféticos são exatamente o final dos 1260 anos. Exato. A irmã White diz no livro O Grande Conflito o seguinte: os 1260 anos da perseguição papal, relativamente aos quais prometera ele ser abreviada a tribulação, mencionou Jesus certos acontecimentos que precederiam sua vinda e fixou o tempo em que o primeiro deles deveria ser testemunhado. Naqueles dias depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará a sua luz. Isso está no livro de Marcos, capítulo 13, verso 24. Sim. Os 1260 dias ou anos terminaram em 1798. Isso. Um quarto de século antes, a perseguição tinha cessado quase inteiramente. Em seguida a essa perseguição, segundo as palavras de Cristo, o sol deveria escurecer-se a 19 de maio de 1780, cumpriu-se essa profecia. Então, o evento ele aconteceu como um resultado de um cumprimento de tempo profético anterior ao escurecimento do sol, ou seja, o escurecimento do sol e da lua era a prova de que o tempo de perseguição de 1260 anos tinha terminado. Então, mais que nós temos na história elementos que provaram, como foi o caso dos tratados e a reforma protestante, que puseram ali um limite entre a reforma protestante, melhor, o limite entre a perseguição e a abertura para a pregação do evangelho. Nós temos uma outra evidência de Cristo, um outro sinal de Cristo, que é o escurecimento do sol e da lua, seguido dos outros eventos que também aconteceram aí na sequência, né? E tudo isso mostrando que a sua volta realmente está próxima. Agora deixa eu botar uma pimentinha aqui. O que diferencia
esse eclipse solar, da maioria dos outros eclipses solar, por que esse é o que tem que ser o profético? O de 19 de maio de 1780 tem que ser o eclipse profético. Por que não pode ser outros eclipses solares o eclipse profético? Posso falar? Fala. Primeiramente, a gente tem a cronologia, né? O tempo né, do fim da perseguição bate com a cronologia desse terremoto. E segundo, que a gente for reparar não só o terremoto, mas como o escurecimento do Sol, da Lua, a queda das estrelas, foram eventos marcantes e não totalmente explicados. Exatamente. Né? Então, a gente vai perceber que os eventos bíblicos, eles não conseguem ser explicados pela ciência humana. Exato. Não houve uma explicação. Exato. Cláudia, além dessa questão de caráter sobrenatural em torno desses eventos, que é um elemento importante, como o Breno colocou aí, eu penso que o que dá norte a não aleatoriedade da situação, mas uma coordenação dentro de uma perspectiva bíblica, primeiro, na cronologia de tempo, é dito que depois de X tempo aconteceria o escurecimento do Sol. E quando nós estudamos a cronologia do tempo, nós percebemos que, de acordo com a Bíblia, o final do período descrito, que são 1260 anos, quando chega no seu final, na sequência acontece o escurecimento do Sol e da Lua. Então, Exato. Você percebe, com base na história, com base na contagem do tempo, que não foi um evento aleatório. Deus já havia predito isso. Agora, o que mais chama a atenção é que ele coloca mais 2 eventos na sequência e eles acontecem exatamente na mesma ordem descrita no livro de Mateus e no livro de Marcos. O que nós podemos concluir ser um evento coordenado do ponto de vista de predição divina e que não são eventos aleatórios. Nós tivemos outros eclipses solares. Agora, eles não estavam na Bíblia como resultado de um fechamento de tempo profético, né? Aconteceram depois. Agora, embora não houve não houve assim, uma data para que cumprisse isso, né? Só disse que depois da perseguição surgiria. Agora não estava dizendo que seria necessariamente no século XVIII, ou no século XIX, ou no século XX. Então, a gente pode entender que tem esses 2 fatores. O primeiro fator é essa questão que veio após a perseguição, né? E o segundo fator é exatamente isso também, que não tinha nenhuma razão satisfatória para explicar essa ação sobrenatural. O livro Vida e Jesus... E a gente vê também... O livro Vida e Jesus, deixa eu explicar. O livro Vida e Jesus, que eu até coloquei no slide, ele fala o seguinte: esses sinais já se cumpriram em 19 de maio de 1780, o sol escureceu. Esse dia ficou conhecido na história como dia escuro. Na região leste dos Estados Unidos, tão densa eram as trevas que as lamparinas foram acesas ao meio-dia até depois de meia-noite. A lua, embora fosse cheia, se negou a iluminar. Muito acreditaram que o dia do juízo havia chegado. Não havia razão satisfatória para explicar a escuridão sobrenatural. É certo que foi encontrada nas palavras de Cristo. O escurecimento do sol e da lua foi um sinal da sua vinda. Então, ela coloca também que, além de ser um evento, essa questão do evento profético após os 1260 dias, o fato de não haver nenhuma razão satisfatória para explicar a escuridão sobrenatural e também o fato da lua, embora fosse cheia, naquele momento ela não conseguiu iluminar, entendeu? Que é uma coisa muito contraditória nesses tipos de eventos de eclipse, né? Então, ela apontou algumas coisas que poderiam mostrar para a gente que esse evento era o evento profético previsto por Cristo Jesus, né? Não só um elemento, mas outros elementos que podiam atestar isso. Sim, Breno, você queria falar? E outra coisa também, quando a gente vai para o Apocalipse 6, né, a gente vê que
o sexto selo, ele tem exatamente essa sucessão de eventos, né? E o sexto selo, ele marca o tempo do fim, né? E assim que é aberto o sexto selo, acontecem esses eventos. Exato. Então, a gente vê aí que a cronologia bíblica encaixa perfeitamente com os eventos históricos aqui, principalmente quando você vai para o Apocalipse 6 aqui, né? Exato. Agora vamos para... Tá fechado aí, falando sobre o sol, o escurecimento do sol? Alguém mais quer falar alguma coisa? Pode falar, Ney. Aqui no livro do profeta Amós, o capítulo de número 8, o verso de número 9 em diante, fala sobre um escurecimento que há de acontecer, embora em uma ocasião diferente. E diz assim: sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia, entenebrecerei a terra em dia claro. Tudo bem que se trata de um outro ponto, mas há de acontecer exatamente, talvez pelas mesmas razões. Deus quer falar alguma coisa. Toda vez que eu leio esse verso, que eu leio esse texto, eu percebo que Deus quer falar alguma coisa com a humanidade. E logo em seguida ele diz assim: eu converterei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. Assim como no passado, o povo já estava longe demais no seu ponto de vista em relação à crença divina, será agora nos tempos futuros. Há de chegar um dia em que novamente há de se converter em trevas durante um determinado tempo, para que assim as pessoas saibam que Deus está no controle de todas as coisas e não há ninguém que possa explicar esse evento. Exato. Joelson, você, de acordo com o que Ney acabou de ler aí, isso é para ser entendido literalmente ou simbolicamente, esse escurecimento do sol aí no livro de Oséias, né? Não, é no livro Profeta Amós, capítulo de número 8, de número 9 em diante. Olha, esse texto de Amós ele tem que ser analisado no seu contexto. Ney apresentou o texto do capítulo, mas seria interessante analisar o contexto. Agora sim, se esse texto de Amós ele está relacionado com o que Cristo ensinou no livro de Marcos e de Mateus, aí sim podemos afirmar que há uma correlação, mas eu não posso dar uma certeza se é ou não literal, porque eu precisaria dar uma analisada no contexto. Tem muita coisa aí nos profetas menores que estão relacionadas com os eventos dos últimos dias, mas tem coisas que estão relacionadas com a parte histórica, e aí a gente precisa saber se essa afirmação de Amós está relacionada com a parte histórica da Bíblia, se é uma visão escatológica. Ah, entendi. Agora, com relação ao que o Breno fez de Apocalipse, foi Apocalipse 16, né, Breno, que você citou aí? 6, Apocalipse 6. Foi Apocalipse 6 ou 16? 6. É o Apocalipse 6 que fala sobre o sexto selo. É o sexto selo, Breno? Oi? Você citou o sexto selo, foi? Oi. Ah, tá, entendi. Achei que fosse Apocalipse 16, tá beleza. Tá certo? Vocês têm mais alguma coisa para falar sobre o escurecimento do sol? Não, está bem elucidado. Vamos avançando. Então vamos passar para o próximo. Próximo acontecimento previsto por Jesus Cristo. A queda das estrelas. Quem vai falar um pouquinho sobre a queda das estrelas? Ó, todo mundo está com um slide aí na mão. Dá uma olhadinha, tem explicações aí. Tem o livro Vida de Jesus, tem o livro Grande Conflito, tem o livro... Eu creio que o Eventos Finais também deve falar alguma coisa, mas eu creio que o que fala melhor é o Grande Conflito e esse livro Vida de Jesus. Então, pega a internet aí, quem não está com ele na mão, e vamos procurar. Mas vamos falar um pouquinho aí sobre a queda das estrelas. E aí, Joelson? Raquel, Breno, Ney,
que a gente pode falar sobre a queda das estrelas, desse evento que aconteceu em 13 de novembro de 1833? Bora, silêncio paira na barra. Esse evento foi marcante e Vocês estão vendo o slide aí? Vocês estão vendo o slide aí? Eu não. Aham. Porque tem gente que está vendo. Só passa para a esquerda. Hã? Como é que é? Todo mundo está vendo o slide aí? É que tem que passar para a esquerda aí, ó. Como assim para a esquerda? Eu não sei isso que você está falando. Essa saiu daqui. Eu estou. É só passar o dedo para a esquerda aí. Quem tem que passar para a esquerda? coloca o celular na posição vertical, horizontal. Ah. O dedo. É só... Tá enxergando agora, Ney? Eu tô enxergando sim. Embora só... Tá, assim. Agora sim. Pronto. Se eu voltar para a esquerda, dá para ver o slide. Ah, pronto. Quem não estiver visualizando o slide na totalidade, é só colocar o celular na posição horizontal, tá bom? É porque eu estou no computador, aí eu não sei muito bem como é que está a situação aí. Aqui no computador. Eu falo para vocês que é melhor ir pelo computador, que a tela fica maior, dá para enxergar mais do que no celular. Mas então, vamos lá. Quem vai falar para a gente sobre a queda das estrelas? Explicar esse evento aí também que aconteceu, que é a sequência. Confesso que sei muito pouco a respeito. Hein, Jael? Eu acho que... Fala. Eu acho que Fala. Eu acho que a queda das estrelas, ela em si não é um evento muito importante, mas ele faz parte de uma sucessão de eventos cronológicos que dão uma maior firmeza para a gente saber o tempo, por exemplo, né? Porque a gente sabe que o escurecimento do Sol e da Lua realmente é aquele previsto biblicamente, não só pela dimensão, mas também pela sucessão, né? Porque quando a gente vai ir apresenta a ordem dos eventos e até conforme Apocalipse 6, né? É o último, né? Desses eventos ali. Então é para a gente saber também que era uma sucessão de eventos que aconteceu um pouco período de tempo que faz a gente compreender que alguma coisa diferente está acontecendo. Entendeu? A minha opinião é essa. Uhum. Mais alguém? Veja só, esses eventos... Travou aí, foi? Pode falar. Esses eventos em conjunto, eles não vieram a acontecerem de forma aleatória ou casual. Deus sempre tem um propósito diante daquilo que ele coloca como sinais dos tempos. Uhum. Nós precisamos voltar um pouquinho na história e analisar o contexto em que essas coisas aconteceram. Sim. O primeiro contexto é o fim de um tempo de perseguição, um tempo profético de 1260 anos, né? A Bíblia diz que no final da perseguição, quando cessasse a perseguição, que haveria ali esses o acontecimentos acontecimento do primeiro sinal, né? Uhum. E quando cessou a perseguição, nós temos ali na sequência o escurecimento do sol e da lua. Isso é uma evidência de que a perseguição teria terminado. Agora, seguido disso aí, nós temos um outro momento importante na história da igreja, que é Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Essa profecia, ela se cumpre em 22 de outubro de 1844. Agora, o que aconteceu nesse... Falhou aqui a voz, falhou. Joelson? Ô, Joelson, acho que está tendo algum probleminha aí no seu áudio.
Está tendo algum probleminha no teu áudio que está parando sua voz. Joelson? Acho que ele está Provavelmente deve ser a internet dele. Acho que deu algum probleminha lá no áudio dele. Tá funcionando Voltou. aí? Agora tá. Agora Pode sim. falar. Pode prosseguir. Ótimo. E parou aonde? Você estava falando, comparando a profecia de... Gente, lá de Daniel. De Daniel. Falando de Daniel, das Até as 2.300 tardes, Isso. com essa profecia aqui da chuva cerúlea, da queda das estrelas. Você ia falar alguma coisa, relacionar alguma coisa, mas não Certo, chegou a ok. relacionar. Ok. Eu dizia que nós temos que analisar o contexto em que esses três eventos aconteceram. O escurecimento do Sol e da Lua, o terremoto de Lisboa e essa profecia da queda das estrelas que aconteceu em 1830 momento. Estávamos aí chegando próximo a 1844 e antes de 22 de outubro de 1844, cerca de 30 e poucos anos antes dessa data aí, Guilherme Miller, ele começa a estudar as profecias e se interessa por temas ligados com a volta de Cristo. E com esse objetivo, Miller começa a estudar a Bíblia e descobre, com base nas profecias de tempo de Daniel, essa profecia de tempo maior, de Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado, e ele se debruça nesse estudo e descobre, com base em cálculos, que essa profecia começa em 400 e pouco antes de Cristo e tem o seu término ali em 22 de outubro de 1844. E qual era o foco da mensagem de Miller? A volta de Cristo. Num tempo em que o secularismo havia tomado conta da igreja e as pessoas precisavam de um movimento de reforma. E Deus utiliza esse movimento chamado de movimento milerita para exatamente reformar a igreja que estava no estado de apostasia. A igreja havia aí recentemente saído do movimento da igreja romana e nesse processo de sair da igreja romana, ela sai da igreja, mas carrega consigo as suas doutrinas, como a qualidade da alma, a santidade do domingo e um mergulhar profundo no secularismo. Então a igreja precisava de reforma e Deus ele utiliza esse movimento milerita para exatamente trazer esse movimento de reforma. E Miller ele acerta no período profético, mas erra na natureza do evento. A Bíblia diz em Daniel 8,14 que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado, ou seja, o objetivo da profecia está relacionado com o santuário. Mas Miller, entendendo que esse santuário seria a terra e a purificação desse santuário que seria a terra seria a volta de Cristo, ele começa a pregar que Cristo viria em 22 de outubro de 1844. Agora, Sim, pode continuar. Duas coisas deram peso à mensagem de Miller. A primeira, a contagem do tempo. Quando Miller ele começa a mostrar a cronologia do tempo, fica inquestionável o tempo que ele apresenta ali. Sim. E a outra coisa que dá peso à mensagem de Miller são exatamente os sinais que Cristo deixou em Mateus capítulo 24, como... Da sua volta, né? Exatamente, como sinais da sua volta. Então, nós temos o terremoto de Lisboa em 1755. Isso deu peso para a mensagem de Miller, porque esses textos foram apresentados na Bíblia na época, e as pessoas começaram a perceber que não foi um evento aleatório. Exato. E foi dito também que o próximo evento seria... O escurecimento do Sol. Primeiro o escurecimento do Sol. Isso aconteceu. 1780. Exatamente. Não, o primeiro foi o terremoto, depois veio o escurecimento do Sol, 1780. Aí ficou evidenciado que o próximo evento seria o escurecimento do Sol. Não sabia quando, porque não tem data para esse evento. Exato. Finalmente acontece o escurecimento do Sol. E mais um elemento aqui que dá força e peso à mensagem de Miller.
Então as pessoas ficaram na expectativa, olha, já aconteceu o terremoto, já aconteceu o escurecimento do Sol, falta agora a queda das estrelas. Quando isso vai acontecer? Essa câmera. E finalmente chega a 1833, né? É. Isso 2 anos depois que Miller começou a apresentar em público as provas da próxima vinda de Cristo, acontece aqui o terceiro sinal predito por Cristo, a queda das estrelas. Que também foi um evento inexplicável, segundo o Espírito de Profecia fala, a vida de Jesus. Aqui fala em 1813, e durante 6 horas, sem parar, ocorreu uma gigantesca e inexplicável chuva de meteoritos nesse dia. E aí, no Vida de Jesus fala, ocorreu uma deslumbrante queda de estrelas jamais contemplada pelo homem. Outra vez as pessoas se convenceram de que era chegado o dia do juízo. É interessante o ponto geográfico desse acontecimento. O movimento millerita aconteceu nos Estados Unidos. E, curiosamente, a queda das estrelas acontece ali no dia 14 de novembro do ano 1833, exatamente nos Estados Unidos, epicentro de uma forma, né? Então, nada é aleatório. E esse evento da queda das estrelas, ele exerce até mais impacto que os 2 anteriores, porque foi no centro da pregação da mensagem de Miller, no auge da pregação da mensagem de Miller. Muito bom. Tá tudo explicadinho aí, gente, sobre essa questão da queda das estrelas? Alguém tem mais alguma coisa para falar? Não? Para mim, tudo bem. Então vamos passar para a próxima fase. Agora vamos ouvir de guerras e rumores de guerra. Deus falou que os sinais não ficariam só no Sol, no terremoto ou na queda das estrelas. Ainda haveriam outros sinais. Haveriam guerras e rumores de guerras. Olhai-vos e não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Essas guerras e rumores de guerras não seria o sinal do fim, mas era mistério que essas coisas aconteçam, porque isso mostraria para a gente o tempo que nós estávamos nos encontrando. E ainda ele fala, na sequência ele ainda fala assim, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. E aí? Guerra sempre houve em todos os tempos. Guerra sempre houve em todos os tempos, né? Mas por que Cristo falou que após esses acontecimentos ainda haveriam guerras e rumores de guerra e levantariam nação contra nação? Ele estava falando de algo muito maior do que aquelas guerras que nós víamos relatadas em todos os tempos que houve passado, não é verdade? Hein? Alguém tem alguma coisa a falar? É interessante que a humanidade ela sempre esteve em guerra, né? A humanidade Babilônia, a gente vê na história Babilônia, aí vinha Medo-Pérsia, aí lá guerras. Mas nunca como no século XX, né, onde a gente teve 2 guerras, né, e ainda mais um período de várias ali pequenas guerras. E é interessante quando no século XVIII a gente teve o desenvolvimento do iluminismo, né? Então as pessoas elas ficaram mais intelectuais. E ao invés das pessoas elas entenderem que a guerra ela não leva ao avanço da humanidade, não, foi o século mais sangrento da história da humanidade, né? Exato. E o texto de Mateus também fala de rumores de guerras. Após as 2 guerras acabarem, o que a gente teve? A Guerra Fria, né? E essa Guerra Fria, ela não foi uma guerra mundial em si, mas ela suscitou conflitos em todo o mundo. Então, ali, aonde que fazia as pessoas pensar que poderia haver uma terceira guerra mundial, né? Exatamente. Então, o medo da terceira guerra mundial fica pairando até hoje. Aonde tinha um antagonismo ali entre o capitalismo e o comunismo ali havia uma guerra, mas as próprias nações ali, né, Estados Unidos e União Soviética não brigavam, né? Então, esses rumores de guerras, eles perpassavam o mundo, né? E é interessante que aí, quando a União Soviética cai em 1990, né, aí a gente começa a ter um aparente período de paz, né? Apesar de que a gente tem
a gente ainda tem muitas guerras ainda civis ainda em alguns locais, principalmente do Oriente Médio, né? Exatamente. Então a gente vê que a gente vai ver depois em sequência que a gente realmente está no fim do tempo do fim. Exato. Né? E outra, Então, como o Joelson falou também, né? A contagem começa pós-perseguição. Os eventos já vieram acontecendo. Então, agora a gente tem uma linha que Jesus fala que após isso aconteceria guerras e rumores de guerras. E nós temos 2 guerras mundiais, né? Historicamente mundiais, entendeu? Que talvez não vai passar despercebido, né? Depois desses acontecimentos, nós temos 2 guerras mundiais muito grandes, que na primeira, 20 milhões de mortos, na segunda, 50 milhões de mortos. E quando ela fala de rumores de guerra, é porque o mundo inteiro teme a Terceira Guerra Mundial. E cada uma dessas guerras que se levantaram pequenas, de reino contra reino, ela sempre surtia aquele medo de uma Terceira Guerra Mundial, de se pode acontecer uma Terceira Guerra Mundial. Mas Jesus fala que esses eventos não eram os eventos que mostrariam que seria o tempo do fim, que não é o tempo do fim, que diriam que é o fim do mundo. Porque quando isso acontecesse, a gente não ficasse pensando que isso era o fim do tempo. Não é, Gelson? Que outras coisas ainda aconteceriam pela frente. E a gente pensar, entendesse, mas isso eram sinais da volta de Cristo. Essas guerras mundiais que aconteceram, como o Breno bem falou, no século XX, houve 2 grandes guerras mundiais que afetou o mundo inteiro, essas 2 guerras mundiais. Não afetou só um reino ou outro, ela afetou o mundo inteiro e trouxe consequências catastróficas, né? Mas que também foram necessárias ter acontecido, pelo menos a Segunda Guerra Mundial, né? Quando teve o nazismo lá, o nazismo foi necessário ter acontecido, porque senão também os judeus não teriam sido libertados da Alemanha. Mas a gente vê que colabora com os eventos proféticos previstos por Cristo, né? Mais alguém tem alguma coisa para falar aí? Mas está bem claro esse ponto. Está bem claro? Tá. Vamos passar para o próximo. Só pegando um gancho aqui, né? Que primeiro, até voltando lá naquele terremoto e a queda das cidades que a gente falou, que ali cita um grande evento. Quando a gente vai para Mateus 24, aí no capítulo 7 fala assim, né? Do 6 ao 7, né? Fala das guerras, dos rumores de guerras, e fala por que se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então a gente vê que a gente aqui já tem uma generalização. Peraí, Breno, falhou um pouquinho a tua voz aqui, eu não entendi essa parte depois que você fez. Falou que depois das guerras haveria fome, e aí você falhou aqui um pouquinho, repete essa parte. Então, depois das guerras, fala que haverá fomes e terremotos em vários lugares. Não é importante diferenciar, porque antes fala de um evento específico, agora fala de uma generalização, como a gente tem, né? Que até depois aí vai mostrar aí que agora a gente tem muito mais terremotos em quantidade. Então, existe a diferença, né? Que aquele terremoto e aqueles eventos eles foram específicos. Aqui já é uma generalização da Bíblia para a quantidade. Bem-vinda, quem é? Quem está vindo aí? Jaqueline, bem-vinda, Jaqueline. Seja bem-vinda. Então, vamos passar para a próxima? Como diz aqui, o século XX foi o século mais sangrento de todos os séculos. Como o Breno falou, e haveria, após essa questão das guerras, né, haveria um período também que haveria terremotos em vários lugares. A Bíblia fala assim, haverá em vários lugares grandes terremotos. Tudo isso será início de dores. Bom, Joelson, o que ele quer dizer isso com a gente? Que, primeiro, que vai haver terremotos em vários lugares. E que tudo isso será início de grandes dores. É que esses eventos, eles se intensificarão à medida que o tempo da volta de Cristo, o dia da volta de Cristo, for ficando mais próximo, mas que esses eventos ainda não é o fim.
Cristo ele vai citar sobre esse detalhe no livro de Mateus, no capítulo 24. Né? Uhum. Então, ele diz... E são esses eventos que estamos presenciando agora é apenas o início das dores, ou seja, nós teremos dias ainda piores que os momentos que nós estamos passando agora. Muito bem. Agora, esses detalhes quanto essa realidade, melhor dizendo, quanto ao que está acontecendo, ela serve para que sejamos racionais. É tanto que no livro de Romanos, no capítulo 3, a partir do verso 12 ali, Paulo vai dizer o seguinte, que o culto que importa oferecermos a Deus é o culto racional. Então, Deus está nos convidando para o pensamento racional, o culto racional, a capacidade de olharmos os eventos que estão acontecendo de uma forma crítica. E o que Deus quer nos mostrar com isso, quando diz que esses eventos são apenas o início das dores? Duas coisas. Primeiro, que o mundo ele está indo de mal a pior. Exato. Esse é o cenário que está diante de nós. Não tem como fugir disso. Existe um grupo de pessoas, inclusive evangélicos, que estão na igreja, que estão pregando paz e prosperidade nesse mundo. Como se aqui nós tivéssemos o paraíso para usufruirmos de todas as bênçãos que Deus tem preparado para o seu povo. Do outro lado, nós temos uma realidade que é a realidade da Bíblia, dizendo que o paraíso não é aqui. Que nós estamos passando momentos que ficarão piores do que já estão, e o nosso objetivo é olhar para o alto. Existe uma realidade melhor diante de nós. Né? Esse é um outro ponto interessante. E, por fim, uma outra realidade que nós temos que pensar, que através desses eventos, através dessa narrativa bíblica, de que é apenas o início das dores, Deus está tentando nos dizer também o seguinte, olha, o mundo da forma como ele está, ele não tem mais fôlego para aturar muito tempo. E você precisa mudar o foco da sua atenção daqui para um outro lugar. E a Bíblia diz que esse lugar é o reino de Deus. Devemos investir o nosso tempo, investir os nossos recursos naquilo que é eterno, porque o aqui e agora está entrando num estado de deteriorização acelerada. O mundo está rapidamente perdendo os seus recursos, perdendo a sua estrutura, perdendo a sua vida, e nós que dependemos desses recursos estamos a ver navios praticamente. Se não houver uma realidade acima dessa de agora, está tudo perdido, mas graças a Deus existe a promessa de dias melhores. Cristo está voltando, e esses eventos são apenas indícios de que Ele está às portas, e que nós precisamos estar preparados e mudando o nosso foco do aqui e agora para a eternidade. Como você falou, à medida que eles vão se intensificando, vai mostrando que a gente está chegando mais perto da volta de Jesus. E quando se fala de terremotos, não quer dizer que seja necessariamente só terremotos, mas também pode ser maremotos, tsunamis, que são tudo formas de terremotos, mas de uma forma diferente, né? Em outras palavras, Cristo estava falando que haveria em vários lugares várias catástrofes na Terra. Não é verdade, Gelson? Sim. O livro de Eventos Finais, ele abrange mais essa situação, ele mostra mais outros tipos de catástrofes que seriam mostrados como sinais da volta de Cristo. Né? Fala sobre tsunamis, fala sobre terremotos, sobre vulcões, erupção, bolas de fogo que surgiriam do nada, assim, né? Alguma coisa assim. Então, nós vemos que essas catástrofes ambientais que aparecem muito aí, e cada vez que elas vão se intensificando mais, mostra que estamos mais perto ainda da volta de Cristo Jesus, né? Porque esses acontecimentos, quando ele fala haver em vários lugares terremotos, mostra para a gente que serão acontecimentos progressivos que acontecerão até o final dos tempos, não é verdade, Gelson? Exatamente. Acontecerão até o final já começou, continua e vai acontecer até o final dos tempos. Não tem uma data limite para terminar, a não ser a volta de Jesus, né? Então, cada vez que vamos chegando mais perto, a coisa vai ficando pior, entendeu? A coisa vai intensificando mais, vai ficando mais absurda, né? Mas alguém tem alguma... Aqui, por exemplo, essa
tabela que eu botei aqui é uma tabela referente ao século XIX até o século XX, só que nós já estamos no século XXI. Ou seja, a tabela do século XXI ainda não existe, mas se a gente for pegar a tabela do século XXI, a gente vai ver que ela está bem mais alta do que a tabela do século XX, né? Porque já aconteceu muita coisa aí terrível aí, já vem acontecendo, né? E já vamos colocar como Veja só, catástrofe. pegando um gancho do que Joelso falou a respeito do texto de Romanos, onde Deus pede para que nós apresentemos a Ele um culto racional, Deus há de aguçar, principalmente agora no final dos tempos, os nossos sentidos espirituais para poder entendermos melhor e, acima de tudo, colocar em prática o que devemos, de fato, colocar em prática, para que a gente seja separado da outra classe de pessoas. Não que nós iremos ser melhores do que as outras classes de pessoas, mas para que a gente possa ser, de fato, caracterizado como um povo diferente. Essa questão do intelecto, do racionalismo, Deus vai fazer com que os nossos sentidos espirituais fiquem cada vez mais aguçados para que a gente, de fato, possa se diferenciar das outras classes de pessoas. Para que a gente possa levar a mensagem, né, a mensagem verdadeira. E isso vai acontecer, eu não tenho dúvida, e isso já tem acontecido e a gente percebe isso. Nós temos pessoas aí com tão pouco tempo de estudo da palavra e Deus já tem impregnado a verdadeira palavra de Deus na sua mente, a ponto das pessoas irem aí fazendo um trabalho maravilhoso na pregação do Evangelho. Acredito que Deus há de aguçar os nossos sentidos espirituais para que possamos entender ainda mais. Amém. E a gente tem que entender que quando fala de culto racional, é que a gente não deve ser deixado também levado pela emoção, né? A emoção do momento, qualquer coisa, mas a gente deve estar enraizado na palavra, acompanhando os fatos, os acontecimentos e as profecias, para que a gente também não seja enganado. Na semana passada, a gente estudou sobre a tríplice aliança do mal. E nós vimos que Satanás e os seus demônios iriam usar a contrafação do erro para poder enganar muitas pessoas. Iam se disfarçar, iam se personificar na forma de seres humanos, muito eloquentes. Eles iam pegar a Bíblia e distorcê-la, igual Satanás tentou fazer com Jesus lá no deserto. E cabe a gente estar bem enraizado na palavra de Deus, conhecendo e aprendendo e entendendo as profecias, as coisas todas que vêm sendo mostradas para a gente, para que na hora que Satanás venha com as suas sutilezas, seus erros e suas mentiras, através de seus demônios e seus anjos enviados, não sejamos pegos na arapuca que ele vai lançar para a gente, entendeu? E isso é um culto racional. Por isso precisamos estar enraizados, não ficar falando assim, que a nossa fé depende só de eu ficar ali, eu estou aqui com Deus, conexão, aqui com Deus, não preciso ler a Bíblia. Hoje mesmo, o Kézia postou um vídeo de um cara que se diz teólogo, né, lá no Twitter, de um cara que se diz teólogo, falando que a gente não precisa da Bíblia e nem é Deus que está movendo os acontecimentos do mundo, né? Que ele não precisa da Bíblia. Eu estava vendo mais adiante, eu fui ver o histórico do cara e fui ver. E ele fala que a gente não precisa ser guiado pela Bíblia, que Deus aboliu a Bíblia e deu livre-arbítrio para o ser humano decidir sua própria vida, que você não precisa mais da Bíblia de Deus para poder ser guiado, não. E ele é pastor. E ele é pastor, entendeu? E ele é pastor, porque ele falou que agora Deus nos deu liberdade de termos a nossa próprias decisões sem precisar ser guiados por alguma coisa. Perguntaram para ele. Aí você vem, você que estuda a palavra de Deus, sabe que o que ele está falando vem do diabo. Que só o método do diabo agora, nos últimos tempos, um dos métodos, porque a gente estava estudando esse dia também sobre o livro Viagem Sobrenatural, e o diabo falou que um dos 3 métodos não é mais queimar a Bíblia, mas é desacreditar a Bíblia, tornar a Bíblia um livro comum e insignificante, entendeu? E aí, o que essa nova teologia está trazendo aí é que é isso, ela está querendo desqualificar a Bíblia, entendeu? Então, se você não tem substância dentro da palavra de Deus, você cai na onda de um cara desse. Mas se você tem substância dentro da palavra de Deus, estuda, acredita piamente no que a palavra diz,
você logo, logo identifica um poder satânico por trás de uma pessoa dessa. Verdade. Não é verdade? Quanto a esse ponto que você mencionou aí, talvez esse sinal seja o mais importante quanto eventos que antecedem a volta de Cristo. Uhum. Nós temos muitas informações na Bíblia de acontecimentos ligados à questão política, à questão econômica, sobre eventos climáticos, ecológicos, e que tudo isso, em conjunto, apontam o breve retorno de Jesus, né? Existe também a questão das doenças, das pragas, mas o evento mais marcante, até porque nós aguardamos um momento em que haverá um decreto oficializando um sábado falso para que as pessoas aceitem como sendo o dia do Senhor, e nós sabemos que isso virá dos Estados Unidos. Há alguns textos bíblicos interessantes, por exemplo, em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, lá diz, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural. E aí Paulo começa a dar uma narrativa de qual seria o estado característica, da igreja. Né? Exatamente. Ele está falando aqui de pessoas da igreja, né? E há um outro texto também que ele diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E é interessante que White, no Grande Conflito, na página 444, ela diz o seguinte: foi a apostasia que levou a igreja primitiva a procurar o auxílio do governo civil. E isto preparou o caminho para o desenvolvimento do papado, a besta. E disse Paulo que havia de vir a apostasia e manifestar-se o homem do pecado. Ele disse isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. E isso aconteceu. De 538 a 1798, nós temos essa profecia de Paulo como resultado da apostasia, como uma realidade na história. Exato. E qual foi o impacto disso? A perseguição contra a igreja, a substituição das doutrinas bíblicas pelas tradições do homem, a substituição da Bíblia pelo humanismo, ou seja, o homem foi colocado no lugar de Deus. Né? Exatamente. E ela continua dizendo, com relação aos nossos dias, algo bem interessante. Assim, a apostasia na igreja preparará o caminho para a imagem da besta. Nós já sabemos que tem caminhos preparados para essa situação, já acredita no capítulo 13 de Apocalipse, a partir do verso 10, né? É que vai acontecer mais uma vez um momento de apostasia na igreja, e de acordo com a irmã White, essa apostasia, ela já é uma realidade entre nós. Ainda hoje estava lendo no capítulo que fala sobre a causa da degradação atual, e ali ela cita que desde 1844 iniciou-se na igreja cristã uma familiaridade com as questões seculares em abandono, resultando no abandono de princípios bíblicos. E quando você estuda essa questão do ecumenismo, o papel da igreja cristã no presente momento, nota-se que desde os dias da irmã White já havia um interesse em abandonar pontos de divergências doutrinárias entre evangélicos, entre igrejas, para que haja ali uma cooperação conjunta, alimentando os pontos de doutrinas que são comuns entre as igrejas, de forma que haja uma unidade entre elas, o que nós conhecemos como ecumenismo. E será o ecumenismo que resultará nesse momento em que o domingo será posto como dia do Senhor e o sábado será visto como um ponto de transgressão da lei civil. E aqueles que adotarem o sábado como dia do Senhor simplesmente serão perseguidos
a exemplo do que nós já conhecemos na história, no contexto da Idade Média. Então, para fechar aqui, nós temos inúmeros textos na Bíblia que falam desse momento em nossos dias, né? Como 2 Timóteo 3, de 1 a 5, 1 Timóteo 4, verso 1, 2 Tessalonicenses também vai falar sobre isso no capítulo 2, do 9 a 11. E esses eventos já estão acontecendo agora, em nossos dias. Ganha evidência o que tem sido feito pela Está falhando, Joel, sua voz. Católica. Está falhando? Tá. Fala aí agora, para ver se melhorou. Voltou? Voltou. Sim. Então, nós temos uma realidade baseada em movimento ecumênico liderado. Cada ação do Papa, ela tem repercussão forte. Tem em evidência hoje o que a Igreja Romana, a Igreja Católica, na pessoa do Papa, desde João Paulo II, tem feito no sentido de buscar a paz mundial, buscar o entendimento entre as diferenças culturais, as diferenças raciais, o entendimento principalmente entre as diferenças religiosas, né? Uhum. E desde João Paulo II para cá, esse movimento tem conquistado muita força. Agora, é interessante notar também que existe um outro elemento. Peraí, tá falhando sua voz. Falhou aí, parou. Não estou te ouvindo mais, não. E é o foco da profecia. Não sei todo mundo. Tá ouvindo ele aí, alguém? Não. E agora, voltou? Peraí. Voltou. Só vai. Voltou? Voltou. Sim. Tem 10 minutos. Gente, eu acho que nós teremos que pesquisar um outro aplicativo que não tem esses problemas, entendeu? É a internet. Deixa eu só fazer um resumo aqui. Só para porque esse assunto que você está falando aí, Joelson, é o próximo slide. Eu vou só resumir aqui a questão da epidemia e da fome. Eu vou só resumir aqui, porque esse aqui é bem rapidinho. A questão da epidemia e da fome, que Jesus também falou que haveria na Terra, é a mesma questão dos terremotos. Seria uma questão progressiva, né? Que iam se intensificando cada vez mais que se aproximasse a volta de Cristo, né? E agora nós estamos aí com o coronavírus, né? Que é também uma pandemia, uma epidemia que virou pandemia, que está assolando o mundo inteiro, né? Isso tomou uma proporção enorme, que já está afetando está causando uma crise econômica, que também vai causar o quê? A crise econômica causa o quê? Fome, né? A crise econômica causa uma fome. E nós já vemos, ontem mesmo eu estava mostrando lá no grupo da minha família, mostrando como está o mundo reagindo a essa crise. A Alemanha está em crise, a Espanha está em crise, a França está em crise, a maioria dos países europeus estão em crise, os Estados Unidos já começou a apontar que está em crise também, que já está começando a entrar em crise, por isso que eles já abriram o comércio lá, porque eles falaram, agora esse negócio de lockdown não está dando certo não, vamos voltar aí, porque os Estados Unidos não quer admitir cair como potência, né? Vou passar. Não quer admitir cair como potência. Mas nós estamos vendo muitos lugares no mundo, como a Venezuela, que a gente já sabe, a Índia, a África, estão passando muita fome. Mas isso não está só nesses países que já eram ditamente pobres e que a gente já sabia que estava passando fome. Aí isso também agora está acontecendo em países que eram ditos como países de primeiro mundo. Na Espanha mesmo, por exemplo, eu peguei uma reportagem mostrando uma fila enorme de pessoas pedindo comida, porque não tinham mais o que comer, entendeu? Não tinha, o Estado não está conseguindo mais sustentar as pessoas, porque já ficou muito tempo isolado, o Estado ficou muito tempo sem estar recebendo fundos, impostos, e o Estado começou a falar, nós vamos ter que abrir de qualquer jeito, porque nós não estamos mais conseguindo sustentar a população está passando fome, aí começou a ter reviravolta, brigas, revoluções, entendeu? Manifestações, e aí a gente já está vendo essas coisas muito intensificadas na nossa época aqui agora. E há uma grande incerteza do que vai acontecer pós essa crise de coronavírus, né? E nós já sabíamos que, pela palavra de Deus, essas coisas seriam intensificadas ao se aproximar a volta de Cristo. Nós não estamos dizendo com isso que, assim que terminar o coronavírus, Jesus vai voltar. Mas nós estamos vendo que a coisa está bem intensificada.
Antigamente, nós vimos crises de pandemia, né, epidemia, em nível, assim, menores, eram tão, causavam problemas também, mas não era um nível de uma proporção tão grande. Agora nós estamos vendo uma doença que está atingindo praticamente todo o globo do mundo todo, ou parece que está atingindo, né? Porque está indo do Oriente ao Ocidente, em todo mundo, uns em uma proporção maior e outros em proporção menor, mas não deixa de estar sendo atingido também, né? Então, isso diz muito sobre o que nós podemos ver daqui para frente. Não deve servir para a gente isso deve servir para a gente de um alerta, né? Isso deveria estar nos alertando sobre o que nós podemos esperar daqui para frente, né? Não vamos dizer que isso é a volta de Jesus, porque Jesus falou bem claro que ele só viria depois que o evangelho fosse pregado a todo mundo. Mas nós sabemos que nós estamos nos aproximando de alguma coisa, não é verdade? Posso passar para a próxima, para entrar na sequência do que o Jorge estava falando, sobre os movimentos religiosos? Posso passar? Ou vocês têm alguma coisa a abordar sobre esse assunto, da questão de epidemia e fome? Alguém tem alguma coisa para falar sobre isso? Veja só, Cláudia, essa questão ligada à repercussão do que está acontecendo com o Covid-19, ela é mais midiática, é mais um terror midiático do que propriamente impacto por letalidade do vírus em si. Concordo com isso, plenamente. Também. Então, assim, esse terror ligado a essa situação, ele tem mais a ver com questões políticas e econômicas. Estão politizando a situação por interesses econômicos. E isso tem sim, agora eu queria falar só uma coisa aqui. E isso está a nível mundial, isso não é só a nível... E isso é importante falar. Essa posição da mídia não é uma coisa só nacional do nosso país. É como se fosse um conglomerado. Eu até estava falando que lá em Apocalipse 17 disse, acho que é no verso 12, se eu não me engano, que os 10 reinos, quando receberam o poder, eles tinham um pensamento só. Eu não estou dizendo que eles já receberam o poder, mas que esse movimento de ter um pensamento só já está sendo movimentado desde hoje. Essa coisa de ter um pensamento só. E o que nós estamos vendo no mundo inteiro é um conglomerado, entendeu? Onde a mídia tem batido para poder causar um espanto e um medo e um horror na população acerca dessa situação. E eu vejo mais como uma questão política e econômica também, como o Jorge falou. Pode falar, Jorge. Quem quer falar? Verdade. Fala. Hã? Tá. Fala, Joel. Quem é que vai falar? Ninguém quer falar, não? Então eu vou passar o slide. Fala, Ney. Tudo bem. Quando a gente para analisar acerca da pandemia, a gente vê o dedo de Satanás por trás de tudo isso, mas a gente também pode analisar e ver claramente a permissão dada por Deus para que tudo isso esteja acontecendo. E no fundo, a tendência é nós sairmos daqueles que estiverem alicerçados em Cristo Jesus, sairmos daqui cada vez mais fortes. Porque a gente vai analisar os fatos e vai perceber, a serva do Senhor já tinha dito para todos nós, ela deixou escrito para nós, que antes da vinda de Jesus Cristo, haveria uma dificuldade financeira muito grande no mundo inteiro. E talvez essa seja uma das. E a gente pode ter que já ligar os pontos. Jesus está às portas. Fala, Kézia. Kézia está querendo falar. E é nesse momento que eu vejo a importância da gente também estar se programando em relação a esse caos que está para chegar, entendeu? A gente vê que, por exemplo, pessoas que têm costume de
ter coisas plantadas, ter alimentos mais orgânicos, né? Mesmo dentro de casa, elas têm um prejuízo menor em relação àquelas que são totalmente dependentes às compras do mercado, né? Eu sei que é difícil, que nem todo mundo tem essa possibilidade, inclusive nem a gente que tem um tanto de terra, a gente não tem também 100% de dependência em horta, né? Mas é sempre bom a gente que está cultivando isso na nossa mente de que podemos trabalhar nisso, né? Para poder, quando chegar nesse momento, a gente já ter isso desenvolvido na nossa casa, né? Na nossa vida. Então, é bom a gente também estar atento nessa parte também. E essa questão da epidemia, como o Kézia bem falou, depende muito também, ela é aliada com a questão da reforma da saúde. Por quê? Porque essas epidemias, elas atingem muito mais pessoas que têm a imunidade baixa. Porque as pessoas que têm a imunidade alta, elas conseguem resistir melhor a esse tipo de epidemia. Então, nós, nesse tempo, deveríamos estar não só praticando a reforma para a saúde, mas também apregoando sobre isso para as pessoas, porque a televisão só está bombardeando morte, causando pânico, depressão e um bocado de coisa na cabeça das pessoas. Mas não está falando óbvio para as pessoas que elas deveriam estar cuidando da sua imunidade, porque não existe uma vacina para essa doença, segundo eles, né? Então, a melhor coisa que devemos fazer para que não haja casos fatais em alto grau era dever as pessoas estar cuidando da sua imunidade. E como é que se cuida da imunidade do corpo? Aí deveria estar apresentando isso, mas ninguém fala sobre essas coisas. E isso é o fator principal, entendeu? Isso é um dos fatores principais para que se possa sobreviver a essas epidemias. Também, como o Ney falou bem observado, Ellen White também fala que no final dos tempos Satanás envenenaria o ar, né? E muitas pessoas morreriam por muitas epidemias, né? Doenças gravíssimas. Temos também a Chernobyl, né? Que esses dias estava correndo risco que pegou incêndio na região de Chernobyl, e essa fumaça tóxica estava correndo os ares e ela poderia matar muitas pessoas, e eles estavam tentando deter. Isso tudo, para mim, são questões em que mostra do Espírito de Profecia como Satanás tenta, não só através do ar, mas também através até do alimento que nós comemos, ele fabrica. Por exemplo, ela falou que ele modificaria o trigo para que esse trigo tornasse um veneno no nosso corpo. E hoje nós temos o quê? O trigo transgênito, o trigo refinado, que realmente virou um veneno no corpo das pessoas, né? E na época dela não existia nada disso, trigo refinado nem trigo transgênito, quando ela falou isso. Então, nós vemos que muitas coisas têm favorecido a decadência do corpo humano e tornando ele mais frágil diante dessas epidemias, né? E aí tem o braço forte da reforma alimentar falando para que a gente possa propagar isso, para que também possa servir para salvar a vida das pessoas, não é verdade? Verdade. Bom, agora a gente está aqui falando sobre Lucas 21, verso 11, dizendo: e haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. E aí, Joelson, o que a gente pode esperar disso? Olha, esse tema é interessante porque ultimamente tem dado-se muita ênfase a objetos voadores não identificados, os populares OVNIs. Exato. Passou até no jornal, você viu, na CNN? Sim. É interessante que até algum tempo atrás era coisa de gente sem cultura, gente consideradas fanáticas religiosas, que dava atenção para estas coisas. Mas, ultimamente, nós temos visto uma ala de cientistas que estão se dedicando, se debruçando neste tema. Exato. Existem laboratórios com cientistas renomados preparados com o fim de investigar esses fenômenos. E o que mais chama a atenção é que essas pessoas são especialistas na área de física, são especialistas em metafísica, astronomia, e você vê várias ramificações da ciência se dedicando a essa temática, né? São temas sobrenaturais. E a ênfase que esse tema tem ganho na mídia é interessante porque
a Bíblia já afirma que haveria sinais nos céus. Uhum. E a irmã White fala que Satanás, ele é capaz de fazer com que fogo desça dos céus, ele é capaz de manipular os elementos, a fim de parecer que Deus está atuando em determinados movimentos, e no final, o que essas pessoas não sabem é que o Espiritismo, ele está ramificado em vários setores e vários segmentos. Existe, do meu ponto de vista, a parte mais perigosa do Espiritismo é quando ele abraça, parou. abraça uma vertente supostamente científica. Uhum. Mas é essa visão que ele quer ter, que ele quer ser passado como científico, e não como religioso. Exatamente. Então, o que esses cientistas têm feito no sentido de investigar esses fenômenos paranormais, buscando na ciência, na pura ciência, explicar esses fenômenos, é envolvimento com o espiritismo. E é mais perigoso porque eles não aceitam a Bíblia, nada de cunho religioso, para explicarem isso aí. Eles querem apenas a ciência, a argumentação científica para explicar isso. Quanto mais se esforçam para terem uma definição conclusiva sobre o que está por trás desses fenômenos, mais misterioso fica, porque não é com a ciência que se explica isso. A Bíblia já mostra que Satanás ele é capaz de se transformar em anjo de luz. Satanás é capaz de se materializar em pessoas que já morreram. Satanás é capaz de manipular os elementos da natureza para chover. Para gerar... Ele está estudando os elementos da Terra, né? Que ele vive estudando no seu laboratório para ver o que ele pode fazer de modificação. Exato. Satanás ele pode causar um terremoto, pode causar um tsunami, um maremoto. Satanás pode trazer pestes, pode trazer seca. Satanás pode infeccionar o ar com bactérias que trazem problemas sérios à saúde das pessoas, ceifando vidas através dessas manipulações. Uhum. E é interessante que, quando você para analisar o que está acontecendo do ponto de vista dos OVNIs, desses fenômenos paranormais, a ciência ela consegue provar que realmente esses elementos estão acontecendo, os fenômenos estão acontecendo, mas a gente não consegue explicar o que está por trás disso. E desde 1848, quando se busca o entendimento científico do que está por trás desses fenômenos, a conclusão é a seguinte: olha, são fenômenos que provavelmente estão relacionados com as leis da física. Nós não conseguimos explicar agora, mas através de estudos e laboratórios estabelecidos com o fim de pesquisar o que está por trás desses fenômenos, encontraremos as respostas. Moral da história. Exato. Desde 1848, eles não conseguiram explicar até hoje, com base na ciência, o que está por trás desses fenômenos. Ou seja, Satanás tem manipulado essas pessoas e até que Cristo volte, eles jamais encontrarão o que está por trás desses fenômenos por meio de explicações científicas. Agora, nós sabemos com base na Bíblia, porque uma coisa é você entender a ciência em duas vertentes. Ciência e Bíblia, ciência e religião andam de mãos juntas, andam de mãos dadas. C.S. Lewis era cientista e cristão. Isaac Newton era cientista e cristão. Ou seja, Galileu Galilei era cientista e cristão. Os pais da ciência moderna, eles não viam a ciência como dissociada ou separada da religião. Ciência e religião andam de mãos dadas. O problema é que com o iluminismo, o racionalismo, houve essa separação de ciência e religião, e com base nessa realidade que é a ciência hoje, separada da religião, por questão de preconceito, é que nós temos essa vertente que investiga os fenômenos paranormais, sendo hoje manipulados pelos espíritos de Satanás. E essas pessoas, se não se atentarem para a Bíblia como um meio de explicação para o que está por trás desses fenômenos,
estarão sendo manipuladas por Satanás, infelizmente, né? Exato. O espiritismo estará dominando esse ramo da suposta ciência. E, infelizmente, Jesus irá voltar e milhares de pessoas estarão perdidas com base nessa realidade. E existe um misticismo, um espiritualismo por trás disso, disfarçado de ciência. Exato. Existem práticas de tratamentos contra a depressão, contra problemas psicológicos, através da prática da hipnose, através da telecinese, através da parapsicologia, dentre outros segmentos, que é tudo espiritismo, é espiritualismo moderno, disfarçado de ciência. Se eles adotarem a Bíblia para explicar o que está por trás disso, aí fica muito claro entender que a ciência hoje está batizada com a religião muito conveniente. Ô, Joelson, e em base disso que você falou, eu estava lembrando do filme de Chico Xavier, que fala Data Limite, e ele falava lá que se não acontecesse uma terceira guerra até o meado de julho de 2019, o mundo passaria por uma grande transformação, né? O Brasil passaria por uma grande transformação, o mundo inteiro passaria por uma grande transformação, e depois dessa transformação apareceriam grandes tecnologias, né? Grandes tecnologias começariam a aparecer, né? O homem ia evoluir bastante em tecnologias, e depois apareceria um grande ser, que eles chamavam de extraterrestre, que era o irmão maior, que é no espiritismo, lá para eles chamado de irmão maior, o ser espiritual mais elevado, que eles chamam de extraterrestre, apareceria na Terra. E aí foi perguntado para ele, que aparência ele tem? Ele falou, aparência humana. Aí esse dia eu estava assistindo o livro Viagem Sobrenatural, e o Roger Morel falava que os demônios falavam mesmo que apareceriam esses seres extraterrestres, né? Que eram demônios, que era eles tinham os graus de demônios, e esse era uma graça de grau de demônios mais elevado, que apareceriam na Terra. E eles teriam a aparência humana, né? Então, você vê que esse pensamento está bem alinhado com eles. E a Bíblia deixa claro para a gente que esses enganos satânicos vão aparecer. E sabe o que eu estava observando, Joelson? Eu estava fazendo uma pesquisa aqui agora e eu vi que essa questão do coronavírus também tem mostrado avanços tecnológicos. Eles têm falado muito assim, o coronavírus, avanços tecnológicos têm ajudado a monitorar o coronavírus, avanços tecnológicos mostrar... É porque eu peguei essas imagens ontem, senão eu ia mandar para você. Eu vou mandar aqui, não sei como é que eu faço para mandar, essas notícias. Mostraram cachorro robô monitorando as pessoas no meio da rua e dizendo para elas manterem um afastamento e mandando voltar para casa, drones monitorando pessoas, robôs, inteligência artificial, atendendo como se fosse médico, ou dando medicamento, indo até o quarto da pessoa e dando medicamento. Então, assim, várias coisas tecnológicas, como se tivesse, de uma hora para outra, apareceu toda essa evolução tecnológica em cima desse coronavírus, como se já tivesse tudo guardadinho, só esperando esse momento para ser lançado. E vai. Ok. É interessante notar que Mateus, no verso 24 do capítulo 24, eu vou ser breve aqui porque o nosso horário de estudo já extrapolou, já estamos há quase 2 horas praticamente de estudo, apesar que o tema está muito bom, né? Tá que horas aí? 1h43. Nem vi a hora passar. Não anda pra... Agora, é meio-dia. Sobre os sinais apresentados, nós temos, por exemplo, o verso 24 do capítulo 24, que diz assim: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, será a vinda do Filho do Homem. E nós temos visto em escalas aleatórias, são pequenos ensaios,
coisas ligadas a esse versículo de Mateus acontecendo de certa forma, né? Acontecendo. Você vê, por exemplo, que nas sessões espíritas aparecem ali supostos messias. Eu tenho um livro que fala sobre o movimento da Nova Era, e nesse livro o autor ele fala que há contatos de seres sobrenaturais com esses adeptos da Nova Era, e esses seres são vistos como o Messias que trará a paz para um momento de grande crise, de grande dificuldade no contexto da humanidade. Então, você já tem, no contexto religioso hoje, no meio misticista das práticas das religiões ocultistas, esses seres sobrenaturais já em ativa nesses movimentos religiosos para firmar a fé dessas pessoas em torno de uma crença, em torno de uma ideologia que não é bíblica. O que falta para intensificar esses movimentos é no meio cristão, Satanás personificado em Cristo, aparecer dizendo que ele, como o Cristo vindouro, mudou a sua lei, mudou pelo menos o 4º mandamento, o sábado, o 7º dia da semana, para o 1º dia da semana. Irmão White diz que isso vai acontecer. E quando isso acontecer, será o ápice do engano de Satanás. Então, nós já temos elementos dessa profecia acontecendo em grau menor, em grau mais aleatório, que são exatamente ensaios para a grande cartada de Satanás. Exato. E nós já estamos vendo sinais dessas coisas acontecendo, né? Exatamente. Agora, nós temos o maior desses sinais para a volta de Cristo. Eu vou botar tudo para falar. Porque... Só tem 2 pessoas aqui. Espera aí. Ah, tá. Bota do jeito que estava antes. Não é mentira, não. É tu que tá mexendo aí. Continua. Vai, pode falar. Nós temos inúmeros sinais que Cristo deixou. Agora, o mais importante sinal da volta de Cristo está no verso 14 do capítulo 24. Esse é o sinal mais importante, que diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como então, testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então precisamos intensificar ainda mais momentos como este que nós estamos tendo agora, de estudar a palavra de Deus, buscar o conhecimento e o preparo devido, para que, ao abrirmos a Bíblia e mostrar às pessoas em meio a crises como esta e outras que virão, que há um papel a ser desempenhado pelo povo de Deus para que a volta de Cristo ela se torne mais breve do que deve ser, né? Sim. E eu acho interessante quando a irmã White diz que os últimos acontecimentos serão rápidos. Ela diz isso. E o que vai tornar esses últimos acontecimentos rápidos? A chuva serôdia descerá sobre a igreja. Amém, né? Esse impulso Amém. da pregação sob a direção do Espírito Santo no contexto da chuva serôdia vai fazer com que esse evangelho seja pregado de forma global, de forma muito rápida. Os discípulos conseguiram, em menos de meio século, pregar o evangelho a todo mundo. No 2º século da era primitiva, o mundo inteiro já estava evangelizado. Amém. Todo Amém. mundo foi evangelizado. E eles conseguiram fazer isso sem os recursos que nós temos hoje. Verdade. Nós olha, temos recurso. O Espírito Santo que desceu sobre a igreja primitiva foi na fase de chuva temporã, não foi na intensidade do que vai acontecer hoje. Agora, some com a intensidade da chuva do Espírito Santo na igreja hoje os recursos que nós temos para pregar. O evangelho será pregado, ó, no estalar de Amém. dedos. Louvado seja Deus. Amém. Imagine essa realidade com quem a gente fala, que os últimos acontecimentos serão rápidos para a volta de Cristo. E se a volta de Cristo está condicionada à pregação do evangelho, nós devemos, desde já, orar pelo derramamento do Espírito Santo. Talvez esse seja o próximo tema aí, para a gente estudar, é um tema muito interessante. O tema é grande, a gente não está conseguindo falar sobre todo ele, não vai conseguir falar hoje sobre
todo ele, né? Que a gente ainda teria que falar sobre a perseguição, que também seria um sinal da volta de Cristo, etc. E tudo. Mas, assim, eu vou só passar a voz aqui, que quer estar me pedindo aqui, levantando o dedo aqui. Fala aí o que você queria falar. Só para finalizar mesmo, né, que eu sei que nós estamos com o tempo curto, queria comentar brevemente que, por exemplo, na China, agora já está finalizando, né, o enclausuramento, as pessoas já estão saindo mais para a rua, e eles fizeram um método agora para poder saber como é que está o movimento das pessoas, se elas estão saindo muito ou pouco de dentro de casa. E aí está sendo obrigado todo mundo a baixar um aplicativo no celular e se cadastrar para poder andar na rua. E todas as lojas das cidades da China, elas têm um código na frente da porta, que é um código QR, né, que você só pode entrar depois que você lê esse código no celular. E aí vai mostrar se você está autorizado ou não a entrar nessas lojas. Aí se você está autorizado a entrar, aí você lê, aí aparece autorizado, aí lá dentro você mostra. Então, a gente já vê lá na frente como já está sendo essa restrição, e olha que lá não está mais tendo o isolamento, né? Eles já estão liberando as pessoas para andar na rua. Mas mesmo assim, eles estão como investigando e ninguém mais está sem o controle. Está todo mundo agora sob o controle do governo, né? Para saber onde que eles estão e onde eles estão comprando e quantas vezes estão comprando, porque não pode comprar também de sempre, só pode ter uma vez por dia em cada loja, entendeu? Por enquanto, então, eles estão tendo esse todo cuidado, né? Então, é bom para a gente ver como é que a tecnologia está chegando e pode chegar aqui também, né? No futuro. Então, Obama Calma. falou que essa crise do coronavírus ia ser um apoio forte para a questão climática. Aí nós já vemos toda a movimentação. Eles já têm, parece que eles já estavam preparados tecnologicamente para essa questão da coronavírus. Aí, de repente, aparece um bocado de tecnologia do nada, né? Que fiscaliza e causa um monitoramento nas pessoas, né? E policiamento nas pessoas. E temos agora um movimento que vai usar isso para as questões climáticas, todas as coisas que a gente já percebia. E aí, em Mateus 24, do 9 a 13, ele fala de uma perseguição que o povo de Deus sofreria, né? E que, por causa do nome de Cristo, seríamos odiados, perseguidos, mas que a gente não planejasse nada na hora de falar, não, porque Deus daria para a gente tudo que a gente precisava ser falado. E aí, como o Breno falou bem no início, ele fala de três eventos, né, de perseguição. Primeiro a de Jerusalém, a invasão de Jerusalém, depois a dos 1.260 dias de perseguição, e agora a perseguição final, que seria combinada com o final dos tempos, né? E como o Josso já abordou aí, falando sobre a tríplice mensagem angélica, né, que Jesus voltaria quando esse evangelho fosse pregado em todo mundo. Todo mundo. E aí sim, agora viria a última profecia sobre os sinais. E o céu se enrolará como pergaminho, que está lá no 6º selo de Apocalipse 6. É o último sinal, quando o céu vai se enrolar como pergaminho. Esse desenrolar do céu como pergaminho é para a vinda de Jesus, para que todo olho veja a volta de Jesus. Amém. Amém? Amém. Tem mais alguém tem alguma consideração final aí para a gente poder estar fazendo? Só agradecer a todos pela participação na live. A participação via live está bastante reduzida. Nós estamos com 6 participantes na sala. E, assim, aqueles que não participam acabam, de certa forma, perdendo esse conteúdo. O que me leva a pensar a voltar ao normal, né? Se não seria interessante debater o tema da forma que nós começamos, né? Porque eu também estava pensando nisso. Exatamente. Então, o Zoom é muito